A Rádio AM vai atrás da notícia para a informação chegar até você. Complexo Educacional Amadeu José Bertoni, inaugurado neste domingo, 23 de junho do ano da graça de 2024. Um empreendimento que veio da iniciativa privada, mas teve um processo para que a Prefeitura Municipal de Itatiba tomasse conta desta obra que vai abrigar mais de 1.000 alunos em termos de ensino. Nosso contato é com o engenheiro Adilson Franco Penteado, secretário de Obras e Serviços Públicos. Adilson, satisfação em ouvi-lo e nos fale deste investimento da Prefeitura que está gerando comentários em termos de valores. Pessoas ligadas ao ramo imobiliário achando que está muito abaixo do que vale. É uma coisa difícil de acontecer, principalmente quando é comercializado junto ao serviço público, né? Satisfação em ouvi-lo, né? Nos conte de todo o trâmite para que vocês conseguissem adquirir este empreendimento educacional. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, dizer com uma satisfação muito grande, né? Estarmos aqui sempre que possível para alimentar as informações de uma forma correta. Este processo, na realidade, a gente sabe que ali o local era um local que por muitos anos foi uma indústria de barracas, que somente a montagem, nem se produzia barracas, na realidade era mais linha de, não fabricava tecido, só fazia a parte de montagem das barracas. Ficou por muitos anos aí e há algum tempo ela foi desativada. Pela localização, só para que todos tenhamos a mesma informação, nós estamos entre 4 ruas, é uma quadra toda, com uma topografia para Itatiba super plana, porque é totalmente nivelada, uma área de 4.660 metros quadrados, e que a área construída, ela contempla 2.640 metros quadrados. O que aconteceu? Aconteceu que o proprietário, o senhor Mário, que é da área da educação, né, que já teve colégio e tal, e ele começou a investir, transformando aquele espaço numa escola que seria privada, ou ele iria tocar, ou ele ia alocar, enfim. E daí, com o tempo, né, foi percebido que se Itatiba conseguisse ter neste local, daquele tamanho, uma escola de 2.660 metros quadrados, é um absurdo de área construída, né? Seriam muitas, são 20 salas de aula, 1.000 alunos. Então, o senhor prefeito, conversando com o senhor prefeito sobre a possibilidade, inicialmente pensou-se até eventualmente ver se o proprietário não faria locação, e depois analisando também para a secretaria um prédio público, você começar a alocar e pagar, às vezes é muito mais importante agregar ao patrimônio do município. E as obras foram andando, os contatos com o proprietário foram, e daí a prefeitura, ela tem uma comissão de avaliação oficial, composta por engenheiros de várias secretarias, e após é uma avaliação técnica, segundo as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma coisa muito profissional, e que estabelece o preço público. Então, o preço público daquela área chegou-se ao valor de 9.600.000. Muito bem. Daí, continuando o contato com o proprietário, ele apresentou, ele tinha na realidade 4 avaliações de diversas imobiliárias do município, né? E que apresentavam um valor muito grande, muito maior do que esse, né? Superior do que esse pela comissão de avaliação. Muito bem. Daí tentou-se um acordo tal e, bom, vamos tentar de alguma forma a prefeitura, sem dizer que antes de mais nada, para iniciar o processo, foi decretado o prédio de utilidade pública, pela importância de ter uma escola pública aí, e daí aconteceu o que aconteceu, virou uma ação judicial.
Chegou na audiência com a doutora Fabiana, com a juíza, ela apresentou, né, a situação, e daí o proprietário perguntou se a prefeitura poderia melhorar um pouco o preço, um pouco maior, em função das avaliações que ele tinha. E daí foi explicado, estava o procurador da prefeitura, a secretária Jaqueline, que estava substituindo o departamento jurídico e tal, e eu estava presente também. E daí a juíza, quando indagada, foi explicado ao proprietário, por se tratar de preço público, uma avaliação pública que de fé não podia ser alterado. E daí a juíza indagou e o proprietário, o senhor Mário Bertoni, que é uma pessoa de filantropia na cidade, que ajuda todas as entidades, é uma pessoa que acredita muito na educação. Mais uma vez ele nos sensibilizou a todos que estávamos lá, inclusive a juíza, dizendo que pela causa ele aceitaria a avaliação da prefeitura, sabendo que ali vai ter creche, que vai ter escolas para as crianças, adulto, pode ser à noite, como vai ser, enfim, que ele, sendo da educação e sempre valorizou a educação, ele abriria a mão. Então foi uma decisão tomada, porque se não tivesse acordo, iria continuar uma ação judicial, mas por todos esses fatores, no dia da audiência, foi estabelecido que, pagando o valor corrigido do dia da avaliação até o pagamento, que é o que diz a lei, a prefeitura teria posse do imóvel, como teve e como já foi inaugurado. Bom, engenheiro Adilson, todo esse processo, e quando a gente fala em judicialização, a gente fala que é sempre algo negativo, mas realmente esse processo foi de forma positiva, né? 4 empresas com ofertas maiores para a aquisição do terreno e da construção. Consequentemente, o ganho para a Prefeitura Municipal de Itatiba é enorme, né? Pessoas de 0 a 11 anos poderão ser atendidas, além do ensino do EJA no período noturno. Aproveitamento total. Isso foi levado em conta para que o espaço lá fosse adquirido. Exatamente, veja só, naquela localização, porque é muito... isso é particular, mas é a realidade, uma constatação. As mães, quando elas procuram a creche pública, é para trabalhar. E normalmente elas trabalham na região central da cidade, não trabalham na periferia. Embora elas morem, às vezes, em bairros afastados, mas a preferência aí, por uma questão até de levar e trazer, o ir e vir, ela prefere que seja no centro da cidade. Então tudo isso foi levado em consideração, e a gente sabe que, e já ouvimos ontem, e inclusive a gente já ouviu de algumas outras pessoas, puxa vida, uma escola no centro da cidade desse tamanho, são 20 salas de aula, entendeu? Então tudo isto com quadra poliesportiva coberta, e na realidade é bom deixar bem claro que ali irão funcionar alguns espaços. O complexo chama-se Amadeu José Bertoni, o complexo educacional. Depois nós vamos ter a CEMEI, que é a Dona Zeca Panzarim, que é outro ícone da educação itatibense, que era a Dona Zeca do SESI, né, que os mais antigos conheciam muito bem. Depois tem a creche, que é a Soninha, a EMEB, que é a Soninha Tuon. Depois tem o espaço do almoxarifado, que é o Flávio Vicentini, um funcionário da prefeitura que trabalhava no almoxarifado da educação, que nos deixou muito precoce. Então, e mais do que isso, também tem um outro espaço, que é a biblioteca, que também prestou uma homenagem, né, a uma professora muito querida, que é a Mari Soares, que também nos deixou. Então eu acho que esse complexo, ele está reunindo tudo aquilo que realmente a cidade precisa. Eu acho que é um marco histórico na educação itatibense, esse evento, a aquisição desse imóvel. Apesar de ter ido para o lado jurídico, pode-se dizer que foi
um acordo, uma obra público-privada para favorecer a cidade, para favorecer o ensino em Itatiba? Exatamente. Se friamente pode ser, né? Uma IPP, como tem de iluminação e outros aí que o particular fez, a prefeitura foi lá e desapropriou, né? Mas eu acredito, isso é uma sensibilidade muito grande. Eu gostaria de exaltar duas pessoas que realmente tiveram a sensibilidade. O prefeito Tomás, de ter essa visão, como ele tem para a educação, uma das prioridades, né? E para atender essa demanda da escola do município, escola pública, tá? E também o senhor Mário Bertoni, como empresário, pela sensibilidade. Então, essas duas pessoas vale a pena ser exaltadas, ser colocadas realmente como referenciais nessa grande escola que Itatiba passa a ter. Engenheiro Adilson Franco Penteado, para encerrarmos, nós gostaríamos que o senhor repetisse a frase da juíza ao final do processo, por favor. Até uma coisa que me sensibilizou, e a todos nós que estávamos lá, a doutora Fabiola, ela nos disse no final, depois quando tinha encerrando, na hora de dar a sentença, ela disse: olha, eu sou juíza titular de amparo há 18 anos, e eu faço, sempre que tem alguma vara que precisa de apoio, né, por substituição, a gente cobre todos os demais juízes, e eu frequento muitas cidades. Mas eu gostaria de dizer, e ela estava muito sensibilizada em dizer isso, até emocionada, e dizer, para mim é muito importante saber que tem uma cidade como Itatiba, que o prefeito, a administração pública se preocupa em investir o valor deste porte na educação. E também gostaria de dizer, extensivo ao senhor Mário, que é o proprietário do imóvel, um empresário bem-sucedido e que abre mão de um valor significativo para que a educação de Itatiba possa ter esse espaço. Então, essa frase realmente, essa colocação da doutora Fabíola Juíza, que intermediou, né, que executou toda essa parte do acerto, foi muito importante, acho que para nós itatibenses. O CEMEI começa a funcionar já nesse segundo semestre, mas o EMEB somente o ano que vem, visto que, por ser o ano político, o semestre não é possível, né, fazer licitação para a colocação dos equipamentos, correto? Exatamente. Ali, a CEMEI, ela já no segundo semestre, porque ela vai ser transferida de um outro espaço, né, que a prefeitura pagava locação, né, então ela vai ser transferida para lá, então tem toda a estrutura pronta, é só transferir, né, o mobiliário. E já realmente, como foi dito, a EMEB ela precisa de outras, aí é uma coisa muito grande, então não dá para começar em julho, porque tem que fazer licitação para adquirir todos os equipamentos, enfim, então daí estaria aberta a partir do ano que vem. Jornalismo Rádio AM. Notícia com responsabilidade e credibilidade.